A aula começou, vamos lá. Agora eu quero você indo para a sua agenda. Olha aqui a sua agenda. Hoje nós vamos a vozes verbais. Hoje a aula é de vozes verbais. Nós temos aí concordância e regência, depois crase e pontuação, tá bom? De revisão, tá? Então vamos lá. Agora é a continuação da prova, hein? Tá todo mundo com essa prova? Vamos continuar. Tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, dando continuidade à prova da aula passada. Essa primeira parte da aula, ela vai fechar essa prova. Depois vem revisão de vozes verbais e depois a gente começa a outra prova, que é uma prova bem recente. Nem tem ainda o gabarito oficial da banca nesse momento da gravação. Não tem. Tem gabarito oficial, mas não tem gabarito pós-recurso. A gente vai resolver uma prova que está saindo do forno. Talvez a gente comece a resolver hoje, mas primeiro eu quero fechar essa daí. Vamos então? Pessoal, nesse texto, vocês viram os dois referentes? É muito comum que nos textos que a FCC escolhe, é muito comum que ela trabalhe os dois referentes. O que é isso? Os dois referentes são dois elementos que aparecem no texto, que ao vê-los, você precisa organizar quem é quem. Você vê muito esses dois referentes em textos em que há oposição, x e y. A gente até chama de x e y. O que é x e y? X e y é a oposição de dois referentes no texto. Muitas vezes esses dois referentes se opõem, outras vezes eles não se opõem. Nesse texto aí, nós temos dois referentes, que são dois personagens. Você percebeu esses dois personagens? Mas eles não se opunham. Então, olha só, não se esqueça, nem sempre você terá dois referentes que se opõem, x versus y. Mas é muito comum que nas provas da FCC ela traga textos com dois referentes. Isso é um perfil que o CESP já utiliza nas suas provas há um tempo nos seus textos e a FCC vem repetindo porque é uma forma de testar o poder de coesão e coerência, de leitura com coesão e coerência do candidato. Entenda mais ou menos assim. Por que a banca gosta de texto com dois referentes? Porque o candidato que sabe ler, que tem técnica, ele rapidamente organiza esses dois referentes. Ele fala assim, peraí, são dois personagens. Um apareceu no primeiro parágrafo, que era o tal lá de Shannon, e o outro era o Turing. Pronto, havia o Shannon e o Turing. O Shannon era o cara das máquinas, o Turing era o cara da... E aí você organiza os personagens. Quem lê dessa forma... Quem lê identificando os referentes, constrói no texto uma cadeia coesiva e não fica tão perdido. Quem não consegue ver os dois referentes, acaba olhando para o texto e pensando assim, o texto é um amontoado de informações, estou ficando zonzo, vou morrer, estou cansado. É por isso que uma pessoa que cansa muito ao ler, ela fica cansada, por quê? Porque ela não consegue organizar as referências textuais. Já outra pessoa que consegue ver essas identificações, consegue organizar, peraí, esse aqui é o Shannon, ele está no primeiro parágrafo, no terceiro está falando dele, o quarto está falando do segundo. Quando você começa a ver essas correlações, o texto passa a ficar mais claro. E é por isso que as bancas, as grandes bancas, aquelas bancas que trabalham mesmo com técnica nas suas provas, elas gostam desse tipo de texto, porque vence o candidato que tiver essa leitura organizada, coesa e coerente. O que é uma leitura coesa e coerente? É aquela leitura das correlações, das setas. Se você é uma pessoa que lê colocando as setas, ótimo, bom para você. Se você ainda é uma pessoa que lê e fica com a sensação de que o texto é um amontoado de informações, é porque você não está lendo, percebendo as retomadas. É por isso que às vezes eu fico no seu pé falando que é mantra. O que é mantra? Mantra é para você ver que a ideia está se repetindo. Aí, poema. Lembra que eu ensinei você a ler poema buscando mantra? A ideia que se repete? Por quê? Porque uma vez que você consiga ver isso, verificar que há essa cadeia coesiva, o poema deixa de ser algo tão louco e passa a ser
como um texto qualquer, em que as informações se comunicam e não um emaranhado de informações, de frases, de períodos que a maioria das pessoas enxerga como se fossem assim esses textos. Entendeu? Tá bom? Então, quando eu olhei para esse texto, eu não sei se você teve essa sensação. Se você teve, ótimo, bem-vindo à seita. Se você não teve, não tem problema. É uma oportunidade para você começar a ter. Vamos lá? Olha aqui. Você leu esse texto aí e sentiu essa necessidade de marcar os dois personagens? São os dois referentes textuais? Nem A, X e Y, sabe? Nem A, X e Y não. Eles não se opunham, mas eram dois personagens. Você fez isso? Só quero que você se questione agora. Sim, eu fiz. Não, eu não fiz. Depois você me conta se você fez ou não, tá bom? No primeiro parágrafo, fala-se desse primeiro personagem, que é esse primeiro referente, que é o Shannon. E aí, imediatamente, ao achar o personagem, você vai marcar alguma informação que caracterize esse personagem, para você não ficar misturando depois as informações. Quem é Shannon nesse parágrafo? Qual é a informação importante para você conectar a ele? O que você acha que vale a pena conectar em relação a Shannon, para quando você chegar lá no final do texto, você entender essa cadeia coesiva? Olha, Shannon, eu marquei aqui, ele fala da lógica, principais operações da lógica clássica. O que você acha? Circuitos elétricos, não é? Pronto, esse é Shannon. Tá, então achei o primeiro referente. Depois vem o segundo referente, que é Turing, Alan M. Turing. Esse é um segundo referente. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, cara, será que é XY? Aí você adora XY, né? Mas eles não se opunham, não. Né? Depois você leu o texto, você viu que eles não se opunham. Vem Alan Turing. Aí eu fui logo procurar qualquer informação que me conectasse a esse cara, esse Alan Turing. O que eu tenho que marcar? Bom, então Shannon é o cara da lógica, dos circuitos elétricos. E o Turing, ele também se interessou pela lógica, mas o foco dele foram as máquinas, não é isso? A máquina de Turing. Ok. Pronto. Aí, agora eu leio o próximo parágrafo, eu vou para o terceiro parágrafo, fazendo sempre a conexão com os anteriores. É assim que eu quero você lendo no dia da prova. Você vai ler assim, tô lendo o terceiro parágrafo, mas com o pensamento no primeiro e no segundo para ver a conexão entre essas informações. Vamos lá. Tá, aí Shannon, que retoma o primeiro parágrafo, e Turing, que retoma o segundo, eles voltam no terceiro. Olha o elemento, olha a expressão coesiva. O terceiro parágrafo começa retomando o primeiro e o segundo. Eu quero que você comece a ter consciência disso, mas uma consciência tão natural que você não vai precisar se esforçar muito para perceber essas coisas no texto. Tá, então Shannon é o cara lá do primeiro das conexões lógicas e Turing é o das máquinas. E o que eles tinham em comum? Eles trabalhavam simultaneamente em comunicações e computação. Tá, entendi. Então, o terceiro parágrafo une os dois, dizendo que eles faziam um trabalho simultâneo em comunicações e computação. Tá. E falava falava coisa boa disso, né? Que isso pôde proporcionar hoje recursos antes inimagináveis. Eu estou ensinando você a ler e resumir cada parágrafo. Tá, e depois vem um conector contemporaneamente. Esse conector vai fazer a junção da Segunda Guerra Mundial com os dois referentes que eu já conheço, do primeiro e do segundo parágrafos. O objetivo argumentativo do quarto parágrafo é trazer a Segunda Guerra Mundial. Mas quando eu li quando eu comecei a ler o quarto parágrafo, não sei se isso aconteceu com você, mas isso tem que acontecer. Quando eu comecei a ler esse parágrafo aí da Segunda Guerra Mundial, eu fiquei pensando, tá, qual é a correlação entre a Segunda Guerra Mundial e Shannon e Turing? Porque eu, quando leio, eu sempre conecto o que eu estou lendo ao que eu já li. É isso que eu quero para você. É assim que eu quero você lendo.
Tudo bem, eu posso confiar que da próxima vez que você for ler, você vai se lembrar dessas dicas que eu tô te dando aqui, que são dicas importantes para a prova. Todo parágrafo que eu ler, eu tenho que buscar o tópico frasal dele, a informação dele e entender a todo momento a correlação desse tópico com o que eu já li antes, porque assim eu já estou me preparando para as questões da FCC. A FCC faz questões assim, ó, o que eu tô fazendo aqui contigo é o que ela vai te perguntar lá na frente. Por isso que você tem que se acostumar a ler assim. Adriana, como assim ler assim? Conectando os parágrafos, buscando a relação entre eles, buscando a relação entre o que você está lendo com o que você já leu. Então venha comigo no quarto parágrafo. Qual é a correlação do quarto parágrafo com os anteriores? A minha pergunta é simples. Qual é a correlação entre a Segunda Guerra Mundial e Shannon e Turing? Procure neste parágrafo uma palavra, uma expressão que te ajude nisso. Bem, o que a gente vê aqui é que Shannon e Turing, naquela época da Segunda Guerra Mundial, melhoria da qualidade de vida das populações. Entendi. Então ele falou que na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, contemporaneamente, naquela época, Shannon e Turing, então qual era o panorama? Era o panorama desses dois homens contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. Coisa boa, sim. Dedinho pra cima. É assim que você tem que ler o texto. Shannon e Turing, coisa boa. Tá, entendi. Aí ele vem falar de novo da Segunda Grande Guerra, retomando a Segunda Grande Guerra do parágrafo anterior. A Segunda Grande Guerra utilizou-se de tecnologias sofisticadas, retoma Shannon e Turing. Só que agora eu tenho um acréscimo de uma palavra que ainda não havia aparecido para mim. Destruição, que tem uma conotação negativa. Aí, rapidamente, eu organizei meu pensamento. Eu pensei assim, Shannon e Turing, coisa boa, melhoria da qualidade de vida, tecnologias sofisticadas, Shannon e Turing. E Segunda Grande Guerra, destruição, coisa ruim. Aí, quando eu olhei isso, eu vi um X e um Y. Aqui eu vi X e Y. Adriana, eu não vi, sua louca, só você que viu. Sem problemas. Haverá uma questão que a FCC vai fazer, uma das questões de interpretação era sobre isso aí. A banca queria saber quais eram as expressões que se opunham no texto Segunda Guerra Mundial, Shannon e Turing. Mas assim, mesmo que você não tivesse visto, quando você chegasse à questão, já vacinado como você está, porque eu tô te vacinando, né? Eu tô te dando experiência. Aí você vai falar assim, realmente é uma oposição entre os vocábulos. Shannon e Turing, coisa boa, tecnologia, melhoria da qualidade de vida. E Segunda Grande Guerra, coisa ruim, destruição. A banca adora essas oposições. Tô começando a dominar o texto. O outro lá que não leu assim vai falar, tô ficando zonzo. Segunda Grande Guerra, Shannon e Turing, que é isso? Por que tá falando da guerra? Você não. Você vai dizer, há uma oposição entre essas expressões no texto. Adriana, eu acho que eu não vou conseguir ler assim. Vai sim. Olha o pensamento positivo. Vai. Agora vem o sexto parágrafo. O sexto parágrafo traz um personagem que eu não sabia, eu não conhecia no texto, países do eixo. Rapidamente eu tento conectar isso com o que eu estava lendo. Bem, países do eixo tem a ver com a Segunda Grande Guerra, né? Ah, tá, entendi. Mas aí eu quero saber onde é que entram Shannon e Turing nos países do eixo. Porque quando eu leio texto grande assim, eu sempre leio tentando fazer a conexão com o que eu já li. Tá, entendi, Adriana, entendi o que eu tenho que fazer. Aí eu fiquei lendo países do eixo, mas aí fiquei buscando. Peraí, eu vou ter que achar referência com Shannon e Turing. Vamos lá. Os países do eixo tinham desenvolvido sofisticadas técnicas de comunicação criptografada, utilizada para planejar ataques inesperados às forças aliadas. Ah, pronto, países do eixo de um lado, forças aliadas do outro. Ah, entendi. E Shannon e Turing? Eles estão de que lado? Eles estão, ele vai dizer aqui, ó, Shannon e Turing, então, com seu conhecimento sofisticado de matemática, deduziram as regras alemãs, regras alemãs retomando países do eixo, levando os aliados
a salvar muitas de suas posições de ataques nazistas retomando países do eixo. Shannon e Turing eu entendi, tá ligado a quê? A forças aliadas. É assim que eu leio e vou controlando minha ansiedade quando eu leio o texto, porque eu vou organizando os personagens. Ah tá, Shannon e Turing estão do lado dos aliados. E ele estava dizendo o seguinte, Segunda Grande Guerra, países do eixo utilizaram a tecnologia para planejar ataque e Shannon e Turing então conseguiram apoiar os aliados, né? Com todo esse conhecimento que eles tinham. Entendi. Tá, continue lendo dessa forma. Pode-se dizer que uma boa parte da inteligência de guerra dos aliados vinha desses dois cérebros privilegiados. O próprio sétimo parágrafo, a gente está no sétimo parágrafo, esse próprio sétimo parágrafo aqui, ele mesmo ajuda você a entender o sexto. Olha como o próprio autor faz isso, né? É como se ele dissesse, olha, Shannon e Turing estão do lado dos aliados. Organize os referentes textuais. Eu estou no seu pé para isso. Você vai ver como a sua leitura vai ficar mais leve. Tá, vamos continuar. Fim da guerra, Shannon... Pronto, agora ele está voltando a falar de Shannon, que foi o primeiro lá do texto, lá do primeiro parágrafo. Shannon passou a trabalhar nos laboratórios Bell, propondo a teoria da informação. Com carreira profícua, então, ó, Shannon se deu bem, coisa boa, né? Notável pela longevidade e muitos trabalhos importantes, deixou sua marca nas origens das comunicações digitais. Então, olha, Shannon, referente é comunicações digitais. Adriana, por que você está marcando isso? Porque você se adora misturar. Vai perguntar se comunicações digitais tem a ver com Turing. É isso que a FCC faz, por isso você tem que ficar lendo, organizando esses referentes. Faleceu aos 85 anos, deixando grande legado intelectual e tecnológico, tá? Então, Shannon, ele me lembra tecnologia, comunicação digital. E Turing, como é que ficou? Turing, ó, eu já sabia que ele iria falar de Turing, porque isso é uma cadeia coesiva. Ele começou falando de Shannon e depois falou de Turing, então ele tem que terminar falando de Shannon e falando de Turing, para fechar o ciclo textual. Turing, após o término da guerra, ingressou como pesquisador da Universidade de Manchester, sofrendo ampla... Ih, coisa ruim para ele sofreu ampla perseguição por ser homossexual. Mesmo vivendo na avançada Inglaterra, foi condenado, olha só coisa ruim, à castração química. Essa sequência de dissabores levou ao suicídio, muito triste. Tá, Shannon viu sua teoria transformar o mundo, ó, Shannon, coisa boa. Com o nascimento da internet. Turing, entretanto, olha a oposição. Não viu sua máquina se transformar em laptops e tablets. Ele não viu. Ah, eles estão opondo aqui um e outro porque um viu. Um teve o privilégio de ver, o outro não viu. E assim eu organizo os referentes textuais. Houve também uma oposição no final do texto. Shannon terminou bem, Turing terminou mal. Um pôde ver o seu legado, o outro não pôde. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui só a câmera. Entendeu? É assim que eu quero que você leia o texto. Eu vou até quebrar aqui esse vídeo para deixar gravado, para depois você transcrever essas dicas e treinar essa leitura, que não é nenhuma técnica mirabolante, é a única forma que se tem de ler. O problema é que a maioria não lê assim. É muito simples, mas você precisa colocar em prática, tá bom? Vou rodar uma vinheta e a gente vai corrigir as questões. Vamos lá, roda a vinheta aí.